Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à comemoração dos 91 anos da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis, que há 91 anos fortalece a região, fortalece a economia desta região. Hoje nós iremos apresentar a peça O Mercador de Veneza, uma parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e também, logo depois, teremos o debate da gestão das organizações através das artes, com o presidente do Conselho e com atores da peça. Para dar início a esta tão poderosa comemoração, eu convido o presidente da ACEP, Dr. Paulo Reis, para a abertura. Mais uma vez, agradeço a presença de todas e de todos. Nós temos aqui um vínculo da discussão da gestão como nossa missão e a arte. Eu acho muito interessante esse tipo de vinculação que nos permite aqui uma reflexão, um outro olhar, uma nova forma de enxergar o que a gestão nos dá. Eu queria agradecer aqui ao presidente do CRA, pela disponibilização, pelo envolvimento, toda a equipe do CRA que nos deu e nos proporcionou essa interação e esse momento de cultura. Muito obrigado a todos e que seja uma boa peça. Muito obrigada, doutor Paulo. Convido agora, então, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, para dar as boas-vindas aos senhores. Muito boa noite a todos. É um motivo de muita honra para nós do Conselho, junto com o Instituto Chiquinha Gonzaga, com quem temos uma longa parceria na realização de atividades de culturais para estudar a gestão das organizações, está aqui nesse dia tão simbólico, tão importante, tão concreto. Não apenas para a cidade de Petrópolis, nem para a região daqui, mas para a economia do Rio e para a economia do Brasil. Não é brincadeira, uma organização como a ACEP, que está comemorando 91 anos de grande serviço, que mostra a pujança, a importância de Petrópolis, como tem sido esses anos todos, um grande polo irradiador da economia, da cultura, e estávamos falando ainda agorinha mesmo com alguns dirigentes da importância também cultural e histórica que essa cidade tem na força do Brasil. Há muitos anos que o Conselho realiza essas atividades, em verdade, desde a década de 80. Nós temos sempre a ideia de que não há organização sem pessoas, e quem melhor conhece as pessoas do que quem melhor conhece a alma humana do que os grandes produtores culturais. Na literatura, nas artes em geral, na pintura, como é que se decide a pintura e como é que se decide os profissionais de gestão. E assim temos feito diferentes peças. Estamos, nesse momento, com o Mercador de Veneza e agradecer ao presidente, o Paulo Reis, pela simpatia, pelo carinho, pela honra desse convite de estarmos aqui, que é muito especial. Temos um público diferenciado, de alta qualificação, como está aqui presente. Normalmente, a gente dirige sempre para grupos maiores, mas estudantes, profissionais de administração, e muitas vezes nos surpreendemos. Estamos em um dos berços da cultura do nosso país, que é a cidade de Petrópolis. E muitas vezes a gente surpreende que estamos sensibilizando para colegas profissionais de administração que às vezes nunca tinham entrado no teatro e nunca tinham visto numa peça. E que começam a descobrir que quando eles vão ao cinema, e tem exemplos enormes disso, não pequena peça, mas a representação da peça, seja na pintura, seja no cinema, enfim. Portanto, muito obrigado. Em nome do presidente Paulo, eu queria agradecer à direção da ACEF e todas as pessoas que estão aqui, dessa honra especial que foi concedida ao Conselho de estar aqui nessa comemoração tão fundamental. Muito obrigado, parabéns a vocês pelo grande aniversário. Muito obrigada, presidente Wagner. E reiterando aqui o que ele falou, vamos dar início à nossa peça O Mercador de Veneza, escrita por William Shakespeare, e que hoje é representada por atores do Instituto Chiquinha Gonzaga.
Tenham todos uma boa peça e vamos ao espetáculo. Mas, Antônio, o que está acontecendo com você? Eu não sei porque eu me sinto assim tão triste. Como é que começou essa tristeza? Isso me deixa tão confuso que eu já nem me reconheço mais. Antônio, o teu espírito não está em Veneza. Está longe, lá em pleno oceano, lá onde os teus navios de velas altivas olham por cima da multidão de barquinhos humildes que eles deixam para nós. Podem crer. Se eu tivesse tanta carga de valor assim no mar, a toda hora eu estaria observando de onde sopra o vento. O vento. Consultaria os mapas. Os mapas. Procuraria descobrir os melhores portos. portos. E rotas mais seguras. E as rotas mais seguras. A todo instante eu estaria apreensivo com a sorte dos meus navios e as mercadorias que eles carregassem. Eu também. Olha, Antônio, quando estivesse soprando a minha comida para esfriar, eu pensaria logo nos desastres que podem ser causados em pleno mar por um vento mais forte. Quando estivesse diante de uma igreja de pedra, eu logo pensaria nos meus barcos diante dos rochedos, contra os quais um simples choque. As minhas mercadorias se espalhariam pelas águas e as ondas selvagens se cobririam com as minhas sedas. Resumindo, tudo aquilo que era tão precioso para mim acabar assim de repente, sem valor nenhum. Por isso que o senhor Antônio está assim tão triste? Por causa dos seus navios e de suas mercadorias, não é mesmo? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu sou grato à minha sorte, mas eu não confio nunca no meu patrimônio somente a um só barco. Não são as minhas mercadorias ao mar que me deixam assim triste. Então o senhor está amando, não é mesmo? Olha, meus amigos, que ideia! Então, se não é paixão, então quer dizer que se não é paixão, estás triste agora e mais adiante vais dizer que estás alegre. Ou então logo mais vais dizer que estás alegre porque não estás triste. Olha, as pessoas, a natureza anda criando uns tipos muito curiosos. Uns andam por aí sorrindo à toa, como se fosse assim, um papagaio de pirata. Agora, pacu. Outros, Antônio, não seja com esses outros que andam com uma cara de vinagre e nunca mostram os dentes num sorriso. Ih, olha só quem veio lá! É Bassani, o seu nobre amigo, que é tão estimado pelo senhor. Bom dia, Graciano. Bom dia, Lourenço. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Então, meus queridos amigos, quando vamos nos juntar para nos divertirmos novamente? Hoje à noite vamos fazer uma mascarada bem veneziana. E vou ficar muito agradecido se não esquecermos o local exato onde devemos nos encontrar. Combinado? Mas o nosso querido Antônio parece doente. Ele se preocupa demais com este mundo, mas se preocupa demais. E é natural, né? Uma pessoa se preocupar com seus bens, qualquer pessoa fica realmente desesperada. Não, o mundo para mim é apenas um mundo. Um palco onde todos nós representamos um papel. E o meu é este, de um homem triste. Pois o de alegre é melhor, Antônio. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu prefiro aquecer o meu fígado com um bom vinho do que ficar esfriando meu peito com lamentações. Escuta bem o que eu vou dizer. Há pessoas por aí que elas ficam num silêncio assim, retém um silêncio obstinado, né? Como querendo dizer assim, eu sou o senhor oráculo. Quando eu falar, que ele nunca achou Bigratino! Olha, essas pessoas são tidas como sábias unicamente por não dizerem nada. Mas se elas falassem, os ouvintes iam logo dizer que elas são bombas! Mas Antônio, nós vamos conversar sobre tudo isso logo mais na tua casa na hora da ceia, não é? Não, Lourenço? Deixamos vocês até lá. Quanto a mim, eu vou fazer o papel de mudo. Pois como vocês viram, Graciano não me deixa falar.
Ora, meus amigos, o silêncio só é virtude em língua defumada e mulher que não quer ser conquistada. Mas conta pra mim, meu amigo. Quem é essa moça sobre a qual falaste hoje? Prometeste me dizer? Ora, Antônio, não ignoras até que ponto esbanjei os meus bens, levando um estilo de vida mais dispendioso do que os meus fracos rendimentos poderiam comportar. Agora já não me custa abrir mão desse alto estilo de vida. Meus cuidados hoje consistem apenas em liquidar as minhas dívidas. Sabes que tenho contigo os meus maiores débitos, tanto de afeição quanto de dinheiro. E é justamente o teu afeto que poderá me assegurar os meios para que eu consiga concretizar os projetos que vão me deixar livre dessas dívidas. Ah, meu amigo Bassanio, se ainda tens a honra como teu maior patrimônio, fica certo de que meus bens e de minha pessoa, tudo isso ficará inteiramente a seu dispor de acordo com as tuas necessidades. Quando eu era menino de escola, se eu perdia alguma flecha, costumava lançar outra em seguida para encontrar a primeira. Se eu faço menção a esse jogo infantil, é porque já me concedeste muitos empréstimos e, como jovem desmiolado e extravagante, eu perdi tudo que lhe devia. Mas, se quiser lançar outra flecha na direção daquela, eu tenho certeza que dessa vez eu encontro as duas. Ou, quando menos, encontro a última e fico lhe devendo apenas uma. Claro, meu amigo. Eu sei disso. Eu sei disso. Por isso eu fico espantado como você está apelando assim para minha afeição. Você duvidar de todo o devotamento que eu tenho para contigo é como se você viesse a jogar tudo fora, tudo aquilo que eu possuo. Aqui, meu amigo. Se você precisa de algo, é só me dizer o que é necessário. Estou aqui pronto para te ajudar, então fala. Existe Belmonte mais jovem, que recebeu há pouco tempo uma grande herança. Chama-se Pórcia. Ela é linda e de virtudes admiráveis. E sua fama se espalha pelos 4 ventos, pois de todas as partes surgem pretendentes, ricos, famosos. Ah, meu amigo, se eu pudesse também me apresentar como pretendente, eu tenho certeza de que realmente eu seria o felizardo. Sabes, meus amigos, meu amigo, está no mar tudo aquilo que eu possuo. Dinheiro eu não tenho aqui, nem tenho como levantar qualquer soma. Mas vamos fazer o seguinte: põe o meu crédito à prova em Veneza. O importante agora é que tu possas encontrar de novo a tua bela Pórcia. Procura pelo teu lado, que eu vou procurar do meu, onde nós possamos levantar qualquer soma. Seria um fato inédito, se com o crédito que eu tenho por aí não conseguíssemos obter nenhum valor. Vamos. Por minha fé, Nerissa, esse mundo tão grande cansa meu pequeno corpo. Isso até podia acontecer, estimada senhora Potter, se os seus problemas fossem tão numerosos quanto as suas alegrias. Aliás, o que mais se vê por aqui é que tanto se adoece por comer demais, como por definhar a língua. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá. Quem ama futilidades chega mais cedo aos cabelos brancos. Quem prefere o que é sóbrio vive mais tempo. Belas sentenças. Seriam melhores ainda se fossem postas em prática. Se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam igrejas e as choupanas grandes palácios. É mais fácil ensinar 20 pessoas como devem se comportar do que ser uma das 20 que vai seguir sua própria doutrina. A loucura é tão rápida como a lebre. Já o bom conselho é devagar como um coxo. Só que de nada adianta esse raciocínio todo, né, para lhe ajudar a escolher marido. Ai de mim! Escolha é modo de dizer. Eu não posso nem escolher quem me agrada, nem recusar quem me desagrada. Dessa maneira, dobra-se a vontade de uma filha viva perante as determinações de um pai que já morreu. Não é duro, Nerissa, ficar assim, sem poder escolher nem recusar ninguém? Vai ver, o seu pai só queria o seu bem, né? Por isso concebeu essa loteria dos 3 cofres, de ouro, prata e chumbo. Só um deles é que poderá ser escolhido pelo pretendente, sob a garantia de que estará também escolhendo a senhora. Sem dúvida. Só vai ganhar aquele que amar Pórcia verdadeiramente.
O primeiro cofre traz uma inscrição em ouro que diz: quem escolher, ganha o que muitos querem. O segundo, de prata, traz uma inscrição que diz: quem escolher, ganha o que bem merece. Isso. O último, de chumbo, traz uma estranha advertência: quem escolher, arrisca dar tudo que tem. Mas dessa forma, quem é que vai saber se escolher o cofre certo? Quando abrir o cofre, vai encontrar lá o meu retrato. Mas a senhora não ficou interessada em nenhum desses nobres pretendentes que apareceram por aqui? Mas como, Nerissa? O príncipe só sabe falar de cavalos. O conde está sempre de cara fechada. O marquês bebe mais do que uma esponja. Agora já o barão... o barão... Vem cá, mas se algum desses pretendentes que a senhora não gosta escolhesse o cofre certo, a senhora ia desobedecer à vontade do seu pai? Não ia poder se recusar a aceitá-lo como marido. É certo que eu vou morrer virgem, se ninguém me conquistar de acordo com as determinações impostas pelo meu pai. Mas uma coisa eu lhe digo, eu prefiro me casar com uma caveira a qualquer um desses pretendentes. Deus me defenda de todos eles. A mim também. E então, Shylock? 3.000 ducados. Isso. Muito bem. Por 3 meses. Por 3 meses. Muito bem. Dos quais, como lhe disse, Antônio servirá como fiador. Antônio servirá como fiador. Muito bem. Isso. Então, o senhor pode fazer o favor de me emprestar? 3.000 ducados por 3 meses, Antônio como fiador. Sim, senhor. E aí? O senhor vai me dizer o que, afinal? Antônio é um bom homem. É claro, o senhor já ouviu alguém falar mal dele, por acaso? Não. Quando eu digo que ele é bom homem, ele está pronto para servir como fiador. Mas seus recursos são hipotéticos, hein? Ele tem um navio a caminho de Trípoli, outro para Índias, ouvi dizer que tem um terceiro na rota para México e um quarto para a Inglaterra. E demais as mercadorias espalhadas pelo mundo. Mas navios não passam de tábuas, hein? E marinheiros de homens. Há ladrões de terra e ladrões de água. Há ladrões de navio e ladrões de casa. Sim. O senhor quer dizer piratas, não é? Sim, há o perigo dos ventos, dos rochedos, das ondas. Não obstante, Antônio, para mim, é o suficiente. 3.000 ducados. Mas eu fiz aqui uns cálculos de cabeça. Eu não sei se terei em minhas mercadorias a quantia elevada suficiente para resolver essa questão. A não ser que algum dos meus compatriotas mais ricos possa me socorrer. Quando posso conversar com o Antônio? Hoje à noite, na ceia, se o senhor desejar. Sim, para sentir a cheiro de porco, para comer na casa onde o profeta de vocês, Nazareno, expulsou o demônio. Não. Eu posso conversar com vocês, eu posso comprar e vender com vocês, eu posso até passear com vocês. Mas não comerei, não beberei e não rezarei junto com vocês. 1 minuto, Shylock, eu vou atrás de Antônio. Antônio, como odeio esse mercador. Acima de tudo porque ele empresta dinheiro de graça, fazendo com as taxas de juros fiquem muito baixas aqui em Veneza. Se eu puder pegá-lo alguma vez em falta, eu poderei saciar todo o meu antigo ódio. Ele também me detesta, a mim e a todos aqueles que emprestam dinheiros a juros como eu. Lá na Rialto, onde mercadores costumam se reunir, ele me insulta e se põe a condenar o honesto lucro que eu ganho com meus juros. Fica chamando meus negócios de ajuietagem. Amaldiçoado seja meu povo, se eu puder perdoá-lo por tudo isso. Pronto, aqui está Antônio. Olá, senhor Antônio. Desejo-lhe saúde, hein? Falávamos agora mesmo de Vossa Senhoria. Shylock, muito embora eu não empreste, nem peça emprestado e não aceite, não pague juros a ninguém, resolvi, rompendo aí com os meus costumes, ceder para as necessidades de meu amigo. Ele sabe a quanto monta o teu pedido. 3.000 ducados, com vossa fiança. Mas escute, senhor Antônio, se não me engano, o senhor agora há pouco falou que não empresta nem pede nada visando lucros. Exatamente, eu nunca fiz isso. Pois vejam só o que fez Jacó. Jacó era nosso terceiro patriarca, depois do nosso santo pai Abraão. Jacó.
Vejam bem o que ele combinou. O seu tio Labão, ele combinou que se tivesse as ovelhas em cio, nascessem os cordeiros listrados... Aonde o senhor quer chegar com isso? Ele cobrava juros, é isso? Não, exatamente, é que o senhor mesmo chama de juros. Mas vejam bem o que ele fez, Jacó, que eu ia explicar agora. Eles combinaram, à guisa de salário, que todas as ovelhas que nascessem seriam, que estivessem listradas e malhadas, seriam dele às custas de salário. O astucioso pastor deixou a natureza trabalhar e colocou as ovelhas em si, listradas e malhadas, perto dos machos. Assim que eles nascessem, teriam as coisas feitas como ele imaginou, listradas e malhadas. Eis uma bênção, não sendo roubo, todo lucro é bênção. E o que isso tem a ver com o fato de cobrar juros? O que Jacó ganhou pode ter sido uma simples coincidência. E, por acaso, o seu ouro e sua prata são ovelhas e carneiros? Não exatamente o que o senhor chama de juros. Mas vejam bem, agora que fiz os cálculos aqui de cabeça, vamos ver 3.000 ducados, uma soma bem redonda, hein? 3.000 ducados por 3 meses. Creio que posso aceitar isso. Então, Shylock, vamos firmar logo esse contrato? Sim. Então vamos à casa do notário e para assinar logo esse contrato. Isso, valoroso Shylock. Vamos dar pressa nisso? Então vamos. Eu vou fornecer os dados necessários. Sim? Isso. E logo mais estarei ceando à noite com você. Vá, meu valoroso Shylock. Que isso, Antônio? Eu não vou deixar que você assine uma declaração como essa. Não se preocupe. Logo os meus navios estarão de volta. Eu vou receber antes de um mês aí 90% que essa promissória vale. Olha só, meu amigo. Essa promissória não deve ser o caso de Luiz Agofinari. Não confio nada em palavras doces ditas por um biltre. Meu amigo, confie em mim, já te disse. Daqui a 2 meses, no máximo 1 mês antes dessa promissória vencer, os meus navios já estarão de volta. Vamos. Confie em mim. Lanceloto! Será que a minha consciência vai me deixar fugir do meu patrão? É que o espírito maligno fica me tentando, né? Lanceloto de Gobo, faz logo uso das 2 boas pernas e foge! Mas aí vem a consciência e me diz, não, Lanceloto, fica calmo, larga dessa ideia, né? E aí vem de novo o maligno e me aconselha a arrumar minha trouxa. Vai, te manda! Se eu me deixasse guiar pela minha consciência, eu ia ficar com Shylock, né? Com o meu patrão, que Deus que me perdoe, é uma espécie de demônio, morro de fome a serviço dele. Não há dúvida nenhuma de que é a própria encarnação do diabo. E a minha consciência está sendo muito dura comigo, para me aconselhar a não deixar a casa do patrão, né? Muito mais camarada é o conselho do capeta. Pois eu vou mesmo é fugir. Capeta, tuas pernas estão às minhas ordens! Bassânio! Vem chegando agora, senhor Bassânio. Vou pedir para que me aceite como... Esta mascarada hoje à noite vai ser boa demais. Seu Graciano! Senhor Bassânio! Que desejo? O que o senhor quer? É o criado do Shylock, não é? Sim, com certeza, com certeza. O comprido e o curto da questão é que eu sirvo o senhor Shylock, sim. Mas nós vivemos feito cão e gato, né? E por causa de tantos maus tratos, eu estou com uma vontade danada de cair fora. O que eu queria mesmo, o que eu queria mesmo era servir ao senhor. Pois, tudo bem então, tudo bem. Vou hoje mesmo falar com o Shylock sobre a sua promoção a uma vida melhor. Se é que podemos chamar isso de uma vida melhor. Deixar de servir a um rico agiota para virar criado de um modesto fidalgo. Mas enfim, vá se despedir, dar adeus ao teu amo, depois você volta. Isso aqui eu chamo de escapar da má sorte. Eu vou já me despedir do meu patrão, não abrir e fechar de olhos. Vá. Graciano, veja se as tochas, as máscaras, enfim, se tudo está pronto para a mascarada de hoje à noite, hein? E peça aos criados que sejam rápidos para que o jantar fique pronto no máximo às 5 horas. Por favor, a ceia de hoje tem que estar perfeita, tem que estar tudo perfeito. E Graciano, é uma ceia só para os íntimos. Por favor, não te atrases.
Podes confiar nos meus bons préstimos. Estarei lá, farei tudo perfeito. Sim. Mas, passando, eu também tenho um pedido, um favor a te pedir. Já está concedido, meu amigo. Eu posso voltar contigo a Belmonte, a terra da Bela Pócia e da belíssima Nerissa? É claro que pode, meu amigo, pode sim. Mas agora vá se aprontar para a mascarada de hoje à noite, porque hoje nós teremos amigos que querem se divertir a valer. E venha com as cores favoritas da alegria, hein? Vai, vai, vai. Já estou indo, vou me encontrar com o Lourenço e os outros. Todos estaremos lá na ceia, na hora da ceia. Pode contar conosco. Vamos. Minha doce Jéssica, és a mais adorável das moças judias. Mas eu vou deixar a casa do seu pai para trabalhar com o seu Bassano. Ah, Lancelot, eu fico tão triste por largares esta casa. Ela é o inferno, mas tu dentro dela eras um diabo alegre. Eras tu quem não deixava que nós morrêssemos de tédio. Mas tudo bem. Ah, olha só. Toma a caixa do gado. Toma. Escuta. Meu amado Lourenço estará hoje à noite na casa de teu novo patrão. Se puderes entregar esta carta, mas faz isso com todo cuidado. Agora vai. Não é bom que meu pai me veja conversando contigo. Vou. Essas gotas idiotas que descem dos meus olhos me deixam de cabeça mole. Adeus. Adeus, Lanceloto. Ah, que odioso pecado. Envergonhar-me de meu próprio pai. Meu amado Lourenço, se tudo correr às mil maravilhas e se cumprires a tua promessa, eis me livrar em breve desta vida sufocante. Luciano, vai ser assim. Durante a ceia, escapamos de lá rapidinho. Vamos em casa, pegamos as nossas máscaras, colocamos algum disfarce em nossos trajes e dentro de uma hora estaremos de volta para lá rapidinho. Mas ainda precisamos combinar quem é que vai segurar as tochas e vai para iluminar cada um dos mascarados. Seu Lourenço! Lanceloto de Globo, quais são as boas novas? Se for do seu agrado abrir essa carta, vai já ficar sabendo de ótimas novidades. Eu conheço essa letra. Ai, é tão bonita. E mais alva do que o papel em que a carta foi escrita, é a bela mão que a escreveu. Eu posso jurar que é uma mensagem de amor. Com licença, senhora. Para onde vais? Eu vou convidar o meu antigo patrão, o judeu, para cear hoje à noite na casa do meu novo patrão, o senhor Bassano Cristão. Tcharam! Tcharam! Tchau! Tcharam! E? Tcharam! Não precisa. Diz a bela Jéssica que não ia de faltar o que já combinamos. Mas fala com ela à parte, é claro. Agora vai! Então, Cassiano, vais ou não vai te apontar para a mascarada? Já estou indo. Te encontro lá dentro de uma hora, hein? E tem uma coisinha. Essa carta não seria da formosa Jéssica? Adivinha de quem é? É lógico que é dela, né? Vamos ver então. Lanceloto,
Bem melhor, Júlio, são teus olhos. Ele ainda vão de te provar qual a diferença entre teu velho patrão e esse seu novo patrão. Lá você não poderá dormir nem roncar, nem te empanturrar de comida, Jéssica, nem dormir feito um gato, Jéssica, e nem estragar a roupa tanto na hora de passar, Jéssica. O senhor me chamou? Chamei. Eu fui convidado para uma ceia, sabe? Toma conta das chaves aqui. Eu não sei por que aceitei esse convite. Não é sincero, é pura bajulação. Eu não me sinto muito tranquilo. Sonhei a noite inteira com dinheiro. Senhor Shylock, eu suplico que vá. O meu jovem patrão quer muito ver o senhor. Eles estão preparando uma brincadeira bem gostosa de noite, com máscaras, tochas... Mascarada! Ouviu isso, minha filha? Fica bem quietinha, hein? Toma conta das chaves e da casa, hein? Eu não me sinto muito tranquilo a cear essa noite. O senhor quer que eu vá embora? Deus, rico dinheirinho. Sonhei o tempo todo com rico dinheirinho. Eu vou levar Lancelot até a porta. Posso ir, senhor? Pode, vai, Lancelot. Vai. Já vou poder, doce gente. Trata bem mal esse seu novo patrão, hein? Apesar das recomendações do seu pai, não deixe de olhar pela janela. Que vai passar por aqui um certo cristão digno de uma certa judia. O que ele foi que ele disse? Passe bem, Vossa Senhoria. Esse Lanceloto é um paspalho, mas é boa pessoa. Mas dorme como um gato e se deixar come-se empanturra de comida. É por isso que deixei que fosse trabalhar na casa de seu novo patrão, para enfaciar o bolsa desse novo patrão. Mas vai, entra, minha filha, entra. Fica dentro de casa, bem trancada, bem guardada. Essa é a sentença que deve ser seguida por todos aqueles que ganham na vida. Se tudo correr às mil maravilhas, pai já não vou ter. E tu tiveste uma filha. Onde está Lourenço? Onde está Lourenço? Onde está Lourenço? Meus amigos! Desculpe o atraso. Que eu fiquei retido por alguns negócios. Se algum dia vocês forem raptar mulheres assim como eu por aí, certamente estarei esperando para os senhores do mesmo jeito. Estou vendo que esta é a sacada da casa de Shylock. Ela mesma. Vamos lá. Solta tua voz aí, Cassiano. Abre a janela, formosa mulher. Jéssica! E vem dizer adeus a quem te adora. Jéssica! Abre a janela, formosa mulher. Jéssica! Quem é? Diga alguma coisa, embora eu jure que já conheço essa voz. Sou eu. Seu amor, Lourenço. Certamente que é Lourenço. E é de fato meu amor. Pois é quem mais eu amo tanto. E quem senão ele pode ter certeza de que sou sua. Teu coração e o céu confirmam tudo isso. Pega esta caixinha. Aqui. Vale muito a pena o que está dentro dela. Ainda bem que a noite está escura e não estás me vendo, pois estou muito acanhada com os meus trajes. Contudo, o amor é cego e os namorados nunca veem as tolices que eles próprios cometem em nome do amor. Bem, sem demora, pois vai ser a portadora da minha tocha. Como? Vai ser preciso, então, que eu ilumine minha própria vergonha? Já não acha que eu me expus demais? Fazer isso, meu querido, é me mostrar às claras e eu preciso me resguardar na sombra. Ora, já estás na sombra com essa fantasia, meu amor. Mas vem logo, sem demora. A noite corre depressa e já estamos esperando na casa de Bassânio. Eu vou fechar bem as portas e pegar mais alguns ducados. Desço logo. Os céus! Mas nem parece que ele é filho do Shylock. Ele é uma deusa. A igreja pode até me excomungar, mas o que eu sinto por essa judia é um grande amor. Se meus olhos me são fiéis, eu vejo quanto ela é formosa. Fiel ela é, como acaba de me confirmar. Sendo assim, sábia, fiel e formosa, hei de guardá-la para sempre na minha alma. Já chegaste! Então, senhores, pra frente, que nossa espera tem gente! Bassânio! Graciano! Antônio! Olá, meus amigos.
O navio que levará você a Belmonte ao encontro da tua amada Pórcia já está pronto, esperando vocês para viajar. Vamos o mais depressa possível. Nada me alegra mais do que partirmos imediatamente. Vamos, Graciano! É isso mesmo, Lourenço. O Shylock estava achando que tu e a Jéssica haviam partido junto com o seu Bassano. Aí saiu por aí aos gritos, né? Acabou acordando o próprio Duque. E foram ambos procurar pelo meu novo patrão. Mas chegaram tarde, né? O navio tinha acabado de partir. Então quer dizer que é verdade que o Shylock anda correndo por aí pelas ruas desesperado? É, precisa ver, viu? Minha filha! Meus ducados! Roubados por minha filha! Fugiram com um cristão! Lei e justiça! Meu saco de ducados, não 2 sacos de ducados e muitas pedras preciosas! Muitas pedras roubadas por minha própria filha! Lei e justiça! Meu saco de ducados! Minhas pedras, meus ducados, minha filha! Tomara que o senhor Antônio não demore a pagar esse empréstimo. Senão vai acabar se dando mal. Pois eu nem me conto o pior. É que ontem à noite um francês me disse, né, que no estreito, lá perto da Inglaterra, um navio bem grandão, assim, né, afundou, carregado de mercadorias mas muito valiosas. Dizem que o senhor Antônio correu para a igreja para rezar ao bom Deus para que não fosse nenhum de seus navios. Tomara que não, realmente. Em toda a terra não existe homem mais generoso e mais sensível. Eu me lembro do dia em que Bassânio foi se despedir dele e disse que tentaria adiantar o mais que pudesse a sua volta a Veneza. Eu confesso que eu fiquei comovido com o que o Antônio disse para o amigo. Não, meu amigo. Você não precisa se preocupar. Você acha realmente que Shylock vai fazer aquilo que está na promissória? Vai cortar 1 quilo de carne do meu corpo, meu amigo? Não se preocupe. Não é fato, não é nada para você se alucinar. Vamos. O importante agora é que você encontre a tua bela Pórcia. Sim. Parece, né? É só por causa do seu Bassano que ele tem apego a esse mundo. Eita, o Antônio anda tão triste. Mas que tal se nós fôssemos agora mesmo até a casa dele? Assim você pode diverti-lo um pouco com as suas palhaçadas. Boa ideia, senhor Lourenço. Lanceloto de Gogo vai fazer o senhor Antônio rir tanto que ele vai molhar as próprias calças. Senhora Pórcia! Senhora Pórcia! Senhora Pórcia! Senhora Pórcia! Mas o que foi, Felipe? O que aconteceu? É que está aí fora um tipo muito simpático que me pediu para anunciar a chegada de um jovem amigo dele, de Veneza, que além de trazer belos e ricos presentes, está trazendo as melhores saudações. Mas esse mensageiro do amor, que também é veneziano, ele é tão garboso, chama-se Graciano. Eu juro que eu nunca vi outro igual. Mas basta, Nerissa, vais acabar me dizendo que estás apaixonado por esse mensageiro. Eu estou curiosa mesmo para saber quem é esse pretendente que me mandou tal mensagem através desse cupido de tão belas asas, cuja flecha te deixou assim, tão impressionada. Pois vai saber agora mesmo de quem se trata. Senhor Bassânio! Senhora Pórcia? Senhor Bassânio. Senhora. Eu gostaria que o senhor ficasse por aqui um pouco mais. Pelo menos 1 mês ou 2, antes de tentar a sorte nessa escolha perigosa. Pois se o senhor errar, eu vou perder a sua preciosa convivência. Eu até poderia lhe dizer qual é o segredo, mas dessa maneira me tornaria perjura. Embora lhe diga, se o senhor não acertar, eu vou lamentar muito não ter cometido esse pecado. Seus olhos me dominam e me partem em 2 metades. Uma já é sua, a outra é minha, mas também é sua. Dessa maneira, eu vou acabar ficando inteiramente sua. Mas apesar de ser sua, eu ainda não sou sua de fato. O destino malvado impõe barreiras entre ser dona de mim e gozar dos meus próprios direitos. Por isso eu lhe imploro, vamos esticar, prolongar um pouco
aguento mais essa escolha. Não, por favor, eu peço que eu faça logo a prova dos cofres. Essa angustiante espera me deixa no meu maior dos tormentos. Pois que seja. Nerissa? Eis os cofres. Se o senhor Bassânio acertar, essa música será como fanfarras, dessas que os súditos fiéis se inclinam perante um novo soberano. Ou como os sons que penetram os ouvidos de um noivo apaixonado e o convida para as núpcias. Pronto. Eu estou pronta para o sacrifício. Meu coração se aperta com mais angústia do que o seu nessa escolha incerta. De onde será que vem o amor? Da cabeça ou do coração? Não. É dos olhos que nasce, cresce e morre a fantasia. A aparência externa às vezes não tem valor nenhum. Portanto, ouro brilhante, nada quero de ti. Nada quero também desse pálido metal. Porque a minha escolha recai sobre o chumbo. Que me oferece mais ameaças do que prêmios, mas me transmite tantas coisas em sua simplicidade. Assim como o vento leva tudo para bem longe, vai também o desespero, a dúvida. Ai, não deixa, amor, que seu êxtase e essa chova demasiadamente alegria sobre mim. Ai, acho que eu vou até desmaiar de tanta felicidade. Vejam só o retrato da minha posse. Inigualável. Seus olhos parecem que se movem em direção aos meus. Nesses cabelos o pintor se transformou em uma aranha e teceu uma teia dourada para prender mais rápido um coração nas suas teias do que um mosquito em uma teia de verdade. Mas todos os elogios falam apenas da sombra, por trás da essência. Já que foste sensato na conquista, aí tendes quem vos é benquista. Aproveitai o ensejo e pedi à noiva que louve o amor e vos dê um beijo. Então, minha senhora, Senhor Bassânio, até há poucos instantes eu era dona de tudo isso e da minha própria pessoa. A partir desse instante, tudo que eu tenho lhe pertence. A casa, a criadagem e eu mesma. E tudo isso lhe dou simbolizado neste anel. Se por acaso perdê-lo ou der de presente a outra pessoa, isso será um forte indício da morte do nosso amor e uma maneira de me deixar muito magoada. pois se esse anel sair um dia do meu dedo, é porque a vida também já terá saído de mim. E poderás dizer então que morreu bastante. Meu novo amo, senhora Pórcia, e chegada a hora para gritarmos em júbilo. Felicidades para os noivos. Felicidades! Felicidades, felicidades a ti, Bassânio, minha digna senhora. Felicidades, tudo de bom que a vida lhes possa oferecer. Mas, Bassânio, eu também tenho um pedido para te fazer. Claro, amigo. Será que eu posso também me casar quando vocês forem sacramentar as vossas juras de amor? Será que eu também posso me casar no mesmo dia? Claro, claro. Mas tem que conseguir uma esposa. Bassânio, graças a ti eu já consegui uma. E olha que meus olhos são tão espertos quanto os teus, pois enquanto miravas a patroa, eu olhava firme para a criada. E meu destino também estava traçado nesses cofres, pois enquanto bebias da sorte, a minha garganta estava seca de vontade de dizer as mais lindas palavras a esta belíssima mulher. É verdade, Nerissa? Verdade. E eu espero que isso também seja de seu agrado. Graciano, estás sendo sincero em tudo isso? Sinceríssimo! Então será um prazer dividir com vocês os festejos de nossas núpcias. Parlami d'amore, tutta la mia vita sei tu. É de Antônio.
Mas essa carta deve conter algo muito grave. Bassano ficou tão pálido. O que aconteceu, meu amor? Meu doce Pórcia, são essas as mais desagradáveis palavras que a qualquer tempo já mancharam o papel. Mas antes eu preciso lhe contar uma coisa. Quando lhe falei a primeira vez do meu amor por você, eu fui sincero em dizer que é nessas veias que corre toda a minha fortuna. Sou fidalgo. Mas ao declarar que meus bens eram zero, eu devia ter contado a verdade. Eles são ainda menos que zero. Para conseguir alguns recursos, eu pedi uns ducados de empréstimo a um amigo. E o penhorei ao seu pior inimigo. Senhora, eis a carta. Antônio perdeu tudo. Não sobrou nenhum navio. No choque contra os Penedos, todos se perderam. Esses Penedos terríveis, inimigos dos marinheiros e mercadores. E o pior, minha senhora, é que a promissória está vencida. E a multa que o agiota tem direito é meio quilo de carne do corpo de Antônio. Esse agiota vive exigindo que não lhe seja negado o direito que a lei concede. Vários senadores de prestígio, inclusive o próprio Duque de Veneza, já tentaram persuadi-lo desse pleito hediondo. Infame, Pórcia. Infame. Se não houver uma atitude das autoridades, da ordem e da força contra isso, vai ficar muito mal para o pobre Antônio. O que mais diz a carta desse seu amigo? Que os credores se tornaram cruéis e que a situação é tão desesperadora que ele ainda declara Bassânio. Ao honrar esse compromisso, não me será mais possível continuar vivendo, então ficam liquidadas todas as dívidas existentes entre nós. Mas se eu pudesse te ver ao menos um segundo antes de morrer, contudo, em nada esta carta te obriga a voltares a Veneza. Mas seu amigo se encontra numa situação muito difícil. Ele é o melhor de todos os meus amigos. É um homem sempre disposto a ajudar os outros. Ele é o homem mais bondoso, mais honrado e de mais belo coração de toda a Veneza. E de quanto é essa dívida? Por minha causa, 3.000 ducados. Como? Apenas isso? Pois pague-lhe 6 e retome. Pegue essa promissória de volta, contanto que seu amigo, de tão grande valor, não perca um fio de cabelo por sua causa. Primeiro, vamos à igreja para sacramentar as nossas lutas. Mas uma vez assim que a cerimônia acabar, parte o mais depressa para Veneza. Já leva o meu nome para o seu amigo como sua esposa. Olha, para ele viver, gaste o que for necessário. Assim que a dívida estiver paga, traga ele aqui para que eu possa conhecê-lo. Deixa tudo mais para depois, meu amor, e parte. Minha filha, meus ducados, meio quilo de carne, meio quilo, não, assinou a promissória, eu quero, eu tenho direito, meio quilo de carne, bem junto no coração, meus ducados, meus ducados. Ora, Charles. Então, quais são as novidades? Vossa Senhoria sabe muito bem da fuga da minha filha e conhece muito bem o alfaiate que costurou as asas com as quais ela fugiu. Oh, Charles, a tua cria já está muito bem, com as plumas muito bem crescidas. E toda vez que acontece isso, o que acontece com qualquer pássaro é voar do seu ninho. Eu quero que a alma dela receba todas as penas eternas. Um sangue do meu sangue se rebelar contra mim deste modo. Como? O teu sangue se rebelou contra ti, a tua carne? Eu estou falando de minha filha, que é sangue do meu sangue e carne da minha carne. Mas há muito mais diferença entre a tua carne e a dela, entre o sangue e a dela, do que entre o ébano e o marfim. Mas o Charles, já sabes que o Antônio teve um grande baque em suas finanças? Ele que tome cuidado com aquela promissória, ele que tome cuidado. Tem a mania de emprestar dinheiro de graça, ele que tome cuidado. Não vai me dizer que tu vai tirar um pedaço de carne do
Peito de Antônio. Vai servir para quê? Para isca de peixe. Se não servir para coisa alguma, serve ao menos para alimentar a minha vingança. Ele sempre me humilhou, sempre tratou mal os meus amigos, sempre encorajou meus inimigos, escoriação do meu povo. Se eu puder pegá-lo alguma vez em falta, eu poderei saciar todo o meu antigo ódio. Ele me detesta, e só por quê? Por eu ser judeu. Mas judeus não têm olhos, mãos, sentidos, paixões. Não comem, não dormem, não adoecem como os cristãos. Se nos espetam uma espada, não sangramos. Se nos derem veneno, não morremos. Então, se temos as mesmas situações, os mesmos direitos que vocês. Se um cristão ofende a um judeu, ele deve ficar humilde? Não. E se for o contrário, também deve ficar humilde? Não, ele quer vingança. E te contar, usar exatamente tudo a maldade que vocês me ensinaram. Ora, Chairo, depois de escutar tudo isso, só me resta uma coisa. Tchau, Chairo, me despeço, tchau. Lanceloto, por acaso sabe alguma coisa da fuga da minha filha? Não, já estive em muitos lugares, mas nunca pus os olhos em cima dela. É assim mesmo. Fui-se embora com ela um diamante que me custou muitos ducados, 2.000 ducados só nessa joia, e pedras muito mais preciosas. É assim mesmo. Foge o ladrão com tanto e gasta-se outro tanto com esse mesmo ladrão. Só eu sei o quanto custam essas investigações. É prejuízo em cima de prejuízo. E mais uma vez, gastando sempre em torno do ladrão. Pois é. Sabe o que andam dizendo por aí? Que a sua filha Jéssica esteve a passear em Gênova e numa só noite gastou 80 ducados. Me deste uma apunhalada. Nunca mais verei meu rico dinheirinho. 80 ducados de uma só vez. E sabe o que o marinheiro me mostrou? Um anel bonito, assim, azul, que a sua filha deu para ele em troca de macaco. Que a peste a carregue! Essa joia era minha turquesa, presente de minha falecida esposa. Eu não a trocaria nem por uma floresta de macacos. Só eu sei o peso que agora me pesa sobre os ombros. É mesmo, né? É triste isso, né? Mas sabe que tem sempre coisa pior, né? Por exemplo, o senhor Antônio, eu ouvi dizer, né, que ele perdeu um navio que vinha de Trípoli, né? Ele contou isso foram os marinheiros que escaparam do naufrágio. Mas como isso me alegra? É verdade, é isso mesmo, verdade, meu lotãozinho. Boa notícia. Eu também ouvi o meu novo patrão dizer que os credores garantem que ele não vai escapar da falência. Está arruinado. Me alegra, como isso me alegra. Eu vou agora mesmo chamar aquele oficial bem durão para tomar conta dele e botá-lo na prisão. E diz a Bassano que vou mesmo ficar com o coração de Antônio e comer bem 1 quilo de carne. E diz para ele que eu não vou desistir disso. Sim, agora sim. E quem vem lá agora? Quem vem aí? Quem está vindo aí? Quem está vindo aí? Sim, meus quilos, eu quero meu meio quilo de carne. Sim, eu terei meu meio quilo de carne. Shylock, uma palavra, meu bondoso Shylock. Eis aí o cristão que empresta dinheiro de graça, sem pedir de nada em troca. Olá, senhor Antônio. Já estou ciente de tudo. Vou mandar carcereiro tomar conta de ti e botar na prisão. Uma palavra, por favor, Shylock. Sobre a minha promissória, ela já está vencida. Não digas mais nada, é inútil. Não te disse, você me chamasse de cão, agora toma cuidado com meus dentes. Me escuta. Que me fará justiça. Me escuta, por favor, Shylock. Não digas mais nada. Já está decidido. Você vai para a prisão. Eu não quero nem saber de nada. Não pague nada mais do que você me deve. Esse é o cão de fila mais insensível do mundo. Tudo bem. Eu já sei por que você me odeia. Eu não vou mais te importunar com as minhas súplicas inúteis. E sabe por que você me odeia? Porque eu já livrei muita gente de ser vítima de suas extorsões. É por isso que queres me ver morto. Pois que seja! Então me leva pra cadeia, Shylock! Vai sim! Me leva pra cadeia! Senhora Pórcia! Sim, mas que se esconde? Está aí fora um cristão
resfriado, acho que da parte do seu primo, o doutor Belário, o Baltazar. Ele trouxe essas roupas de homem e uns documentos. Para que será isso? Melissa, vamos lá. Eu tenho em mente um plano que eu ainda não sei se vai dar certo. Mas o bom da coisa é que nós vamos ver os nossos maridos muito antes do que eles imaginam. E também seremos vistas por eles? Também, mas eles não vão nos reconhecer. Porque nós vamos estar vestidos feito 2 rapazes, bem galhardos. Então eu respondo em italiano. Mas eles não vão nos reconhecer, não, né? Não vamos reconhecer. Vamos estar vestidos que nem 2 rapazes. Eu sou più contenta. Vamos, olha, mas eu vou contar todos os pormenores deste plano na carruagem que já está nos esperando. Andiamo via. Atenção, senhoras e senhores! Sua Graça, o Duque de Veneza! Antônio, dê um passo à frente. Às suas ordens, Vossa Graça. Causa muita pena a tua situação. Vieste aqui a este tribunal para te defrontares com o inimigo de pedra. Um acelerado, desumano, incapaz de se comover, sem uma única gota sequer de comiseração. Soube que Vossa Graça tem se esforçado bastante para diminuir o rigor deste processo. Mas já que Shylock se mostra endurecido, eu oponho contra o furor dele a minha paciência. Eu estou pronto para suportar com tranquilidade na alma a tirania e a cólera de meu carrasco. Muito bem. Senhor Shylock. O mundo todo pensa, e eu também, que só tensionas persistir nessa prova de crueldade até o final do processo. Depois disso, estão dizendo, vai nos mostrar comiseração. Uma atitude mais rara do que esse gesto de perversidade. Em vez de reclamares agora esse meio quilo de carne deste pobre mercador, não somente vai nos dizer que dispensas o castigo, como ainda, levado por um sentimento de humanidade, perdoarás metade da dívida, considerando as grandes perdas que ultimamente pesam sobre Antônio. Portanto, Shylock, todos nós aguardamos de ti uma resposta mais branda. Já expus a Vossa Graça o que pretendo, e de como jurei que vou mesmo cobrar o estipulado pela multa. Se me negardes, ides pôr em risco as liberdades e as leis de Veneza. E certo às vezes perguntar por que prefiro um pedaço de carniça a ter de volta os meus ducados. Ora, se um rato estragasse a minha casa e eu resolvesse, para envenená-lo, gastar 10.000 ducados. Tem gente que não aguenta ouvir o grunhido de um porco. Outros, ao ver um gato, enlouquece. É por sensações, senhoras dos instintos, fazem amar ou odiar como bem lhes apetece. Assim como não há razão satisfatória para a antipatia, medo ou nojo, também não temos a verdade de dizer isso. Portanto, eu não sei, só apenas a repugnância que Antônio me desperta para persistir em demanda tão onerosa como esta. Esta resposta vos basta? Isso não é resposta, homem de pedra. Nada justifica a tua crueldade. Eu não tenho que dar nenhuma resposta amável se te der uma boa resposta. E por acaso os homens saem matando tudo aquilo que não amam? E que não mata quem tanto odeia. Nem toda ofensa é impossível. É causa de ódio. Como consentirias que um serpente te picasse 2 vezes? Calma, Bassanio. Calma. Veja bem o tipo de gente com o qual estamos lidando. O que pode ser mais duro que o coração de um agiota. Por isso, eu lhe peço, não lhe ofereça nada. E que meu julgamento transcorra depressa. Que Shylock realize o seu intento. De modo algum. De modo algum. Ofereço agora, ao invés dos 3.000 ducados,
6.000. Eu não tocaria nessas moedas, nem que fosse um só ducado. Eu quero meu pedacinho de carne, minha carniça. Se não mostras piedade, como esperas que um dia a tenham contigo? Que mal eu tenho a temer se não fiz mal algum? Vocês, os senhores, possuem escravos que tratam como asnos, mulas ou cavalos sob a mera desculpa de tê-los comprados. Os empregam nos empregos mais desprezíveis e indignos sob esta mesma desculpa de tê-los comprado. Por acaso já os disse que os pusessem em liberdade? Que casassem com vossas herdeiras? Para que eles lutam e suam debaixo de fardos tão pesados? Por que não lhe dão leitos iguais aos vossos? Por que não lhe dão iguarias que sejam agradáveis ao paladar de vocês? Não, vocês dirão, não, mas os escravos são nossos, claro. Os escravos são nossos e esse pedaço de carne é meu. Eu custou muito caro e quero tê-lo para mim. Se me negarem, abaixo as leis de Veneza. Portanto, peço a vossa graça que me diga, essa resposta vos basta? Não, isso não é um direito, isso não é seu direito. Direito a um pedaço de carne de um homem? Meu amigo, eu sou a ovelha do rebanho, doente, marcada para a morte. Eu prefiro que continues vivo, para redigir o meu epitáfio. Não, Antônio, não, alegra-te, coragem. Shylock há de me tirar primeiro a carne e os ossos, antes de tocar em uma gota sequer do teu sangue por mim. Não, por mim não. Muito bem. Que entre o doutor Belário, um jurista muito experiente que vem lá de Pádua. Com permisso, com permisso, com permisso, com permisso. Tu vieste de Pádua, da parte do doutor Belário? Prego de ambas as partes. O doutor Belário acolhe la tua grazia. Una lettera de doutor Belário. Muito bem, muito bem. Nesta carta, o doutor Belário nos recomenda um doutor bastante erudito e muito moço. Sim. Onde está esse jurista? Prego, ecco. Aqui me tendes, vossa graça. O doutor Belário me fez as melhores recomendações a seu respeito. Diz que, apesar de muito moço, tem muitos estudos, sabedoria e profundidade. Seja bem-vindo. Eu creio que já é de sua pendência, de seu conhecimento, a pendência, né, que se discute hoje em nossa corte. Conheço todos os pormenores. Quem é o mercador? Onde está o agiota? Estão ambos aqui presentes. Né? Este é Antônio, o mercador, e aquele é... Você é o Shylock? Assim me chamo. É muito estranha a natureza desta causa, mas as leis de Veneza não podem deixar de vos atender. Senhor Antônio, estás totalmente à mercê desse homem, não é mesmo? Reconheceis a promissória? Reconheço. É importante, pois, que Shylock se mostre clemente. Clemente? Mas constrangido por que meios? Podeis me dizer? A natureza da graça não pode se sujeitar aos nossos meros impulsos. Ela enaltece a quem dá e a quem recebe, sobretudo se estiver associada à justiça. Mas, se insistir no vosso direito, o severo Tribunal de Veneza há de proferir sentença contra o mercador. Um juramento? Fiz para céu. Um juramento? Quereis jogar sobre mim a alma o fardo de um perjúrio? Não pode o mercador pagar a dívida? Pode sim. Deposito nesse tribunal o dobro da importância devida. Dá-me solde, os ducados. E se não for o suficiente, eu ofereço 10 vezes mais no que empenho a cabeça, as mãos e o próprio coração. Agora vos suplico, torcer a lei ao menos uma vez, tendes força para isso. Cometei uma pequena injustiça para fazer uma justiça maior, frustrando assim esse demônio em seu cruel intento. Não é possível. Força alguma em Veneza pode modificar as leis em vigor? Diante de tal exemplo, muitos abusos viriam corromper essa república, portanto... Juiz, grande e sábio, como vos acato. Mostrai-me a promissória, eu quero estudar esse documento. Sim. Aqui está, meu reverendo doutor, aqui está. O documento já está vencido. Portanto, por esses termos, Shylock tem o direito, legalmente, de pegar meio quilo de carne do peito do nosso mercador. Shylock, sede clemente,
aceitar e triplicar o imposto da dívida e me deixar enrasgar esse documento. Só depois de vermos os termos do contrato. Antes não, por favor. Então, que se faça, que se cumpra a sentença. Consiste a decisão em preparar-lhes o peito para a faca do credor. Sim. É muito certo. É bem junto do coração. Coisa simples. Abrir, pois, o peito. Sim, o peito. Senhor Antônio, tens algo a declarar? Muito pouco. Eu estou pronto. Bassanio, me dá tua mão. Adeus, meu amigo. Adeus. O destino me poupa o sofrimento longo de uma velhice na pobreza. Me recomenda a tua nobre esposa e diga a ela como foi que Antônio morreu. Diga a ela quanto amor eu te dedicava e ela que decida se Bassanio não foi realmente tão amado. Se Shylock cortar um pouco mais fundo meu peito, eu liquidarei todos os débitos do meu coração. Antônio, eu me casei com uma mulher que é mais cara do que a própria vida. Mas a vida, a esposa, tudo, são avaliados por mim em menor grau do que a tua existência. Eu sacrificaria tudo para manter você vivo. A sua esposa não ia ficar nada agradecida se estivesse por aqui para ouvir sua oferta. Eu amo de veras a minha esposa, mas eu desejaria que ela estivesse no céu, para que eu pudesse impetrar algum poder celestial, algo que pudesse demover essas ideias da cabeça de Shylock. Foi bom parlare questo na ausência dela, perché in caso contrário, se la ragazza vos escutasse... Vamos, o tempo corre. Dai andamento ao meu pleito. Consiste a decisão em preparardes o peito para a faca do credor. Sim, o peito. Juntinho do coração. Já tendes uma balança para pesar a carne? Sim, aqui está, bem à mão. E o cirurgião Shylock? Contrataste algum para evitar que Antônio venha morrer de grave hemorragia? Cirurgião? Isso está na promissória? Expressamente não, mas o que importa? Era bom que o fizesses só por caridade. Mas eu não posso achar um cirurgião. Isso não está na promissória. Que a lei se cumpra. Fazer jus do sangue do mercador. São palavras expressas. Meio quilo de carne. Cortai, portanto, meio quilo de carne. Mas no instante do corte, se por um acaso tirar uma gota de sangue sequer do mercador, vossos bens e todas as vossas terras passarão por direito ao Estado. Mas a lei diz isso? Expressamente. Reclamaste justiça, Shylock, pois tenho certeza que a tereis muito mais do que a desejais. Mas eu não vou ter nem mesmo meu dinheiro. Só tem direito à multa estabelecida nesta promissória, mas deve cumpri-la com todos os riscos que recaírem sobre ti. Mas então me dá meu capital e me pague 3 vezes a mesma dívida, ficando livre o mercador. Eis o dinheiro. Calma! Justiça total nesta corte, nada de pressa. Só tens direito ao que está escrito no documento. E não podereis verter sangue e imputais somente meio quilo de carne, nem mais e nem menos. Se por um acaso, na hora do corte, cortares um pouquinho do peso a mais ou de menos, ou se esta balança acusar um fiozinho de cabelo de peso a mais, perderás a vida e todos os vossos bens serão confiscados. Que o diabo vos proteja. Eu não quero mais ficar aqui a perder meu tempo. Mas ele o recusou perante essa corte abertamente. Se há prazer a justiça, terás direito apenas ao que diz a promissória. E o que diz a promissória? Diz que ele tem direito somente ao meio quilo de carne. Com relação ao estrangeiro, alguma citação? Ah, sim. A lei ainda tem outras disposições a respeito. Diz as leis de Veneza expressamente que se ficar provado que um estrangeiro atentou contra a vida de um dos membros da comunidade,
A vítima terá direito à metade dos bens do ofensor, indo a outra metade para os cofres públicos. Nesse caso, a vida do estrangeiro ficará inteiramente à mercê do Duque de Veneza, ou seja, de mim. E tenho que lhe dizer, Sr. Shylock, se o senhor está enquadrado nesses termos, que ficou claro e manifesto que por meios indiretos e até mesmo diretos, atentaste contra a vida do Sr. Antônio. É melhor vos ajoelhardes agora mesmo e implorar o perdão de vossa graça. Não, Shylock, não precisas fazer isso. Para que possas ver como nosso espírito é diferente do teu, concedo-te a vida antes que peças por ela. A metade de tudo que possuis agora pertence a Antônio. Mas para te favorecer, apesar de tudo, vou perdoar parte da multa que cabe ao Estado. Não! Tirai minha vida também! Não perdoeis nada! Se me tiram de meu lar, me privam do esteio sobre o qual ele se apoia. E se me deixam os seus recursos, fico sem o sustento para isto. Senhor Antônio, que podeis fazer por ele? Se Vossa Graça, o Duque e toda essa corte quiser perdoar a multa da metade dos bens de Shylock, eu não me oponho. E me declaro satisfeito com a parte que me cabe. Mas prometo que após a morte de Shylock, eu restituirei tudo ao cavaleiro que raptou sua filha. Muito bem, senhor, muito bem. Dodge, por favor, dá uma olhada nos autos dessa contenda. Eu acho que agora sim, eu sei. Silêncio nesse tribunal. Vai-se necessária nessa corte a presença de uma pessoa muito importante para esse julgamento. Peça aos guardas que autorizem a entrada dele. Senhorita Jéssica, escutai o que tem a nos dizer o nobre senhor Antônio. Obrigado, Vossa Graça. Pois, se Vossa Graça me permite, eu imponho a Shylock a seguinte condição. Que ele assine um documento perante esta corte, no qual declare que todos os seus bens, após a sua morte, ficarão à disposição de sua filha Jéssica e de seu genro Lourenço. A corte nada tem a se opor. E vós, Shylock, tens algo a dizer sobre isso? Jéssica não merece. É uma filha ingrata. Destruiu a minha vida. E a senhorita tendes algo a dizer a vosso pai? Escutai, meu pai. Perdoai-me se te magoei. Se tudo que fiz, se para vós foi errado, para mim fiz o que achava certo. Porque amo o Lourenço e ele me ama. Eu fiz tudo por amor. Portanto, Shylock, deves perdoar a tua filha. Caso contrário, retiro-te o perdão que acabo de conceder. De acordo com a determinação de Sua Alteza, redigi logo a ata, escrivão, registrando a doação de bens. Ecco, está uma dessa pronta, que sempre porto comigo. Só manca meter il nome di favorito e firmare. Confio em ti. Muito bem, Shylock. Entrego a ti para que leias e assine com a máxima atenção. Eu vou assinar como? Um momento. Ah, Está nervoso? pelo menos isso. Depois de tanta coisa. Vá, Shylock, vá. Quanto a ti, Antônio, vê se recompensas esse sábio doutor da melhor maneira possível. Pois aí ele deve estar muito grato. Certamente, Vossa Graça. Nobre cavaleiro, nós ficaremos sempre gratos à sua amizade e a seu serviço. Claro, e como recompensa, queiram aceitar os 3.000 ducados que devíamos a Shylock. Dispenso vossa gentileza. Está pago com joia rara, quem satisfeito se declara. Mas, Bassanio, senhores, então não me reconhece? Não reconhece quem te deu este anel?
É você, Bórcia. Eu não te reconheci, você era esse doutor, não te reconheci. Quer dizer, então, que nesse caso, és tu o escrivão, minha linda Nerissa! Ele mesmo, embora sem barba nem bigode. Aqui tem já ata. Peço licença para me retirar. Eu não me sinto muito bem. Então, Shylock, estás contente? Contentíssimo. Contentíssimo! Que fiquem todos em paz. Muito obrigado pela presença de todos. É ótimo ter vocês aqui. E agora eu posso falar com a minha voz mesmo, sem nenhum sotaque e com muito amor pelo teatro. Em breve teremos uma palestra, uma apresentação do presidente do CRA e alguma participação de alguns atores. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas sempre. E ao teatro, sempre. Obrigado. Em nome do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga, queremos agradecer a presença de todos vocês e também a todo o apoio, essa participação nesse projeto maravilhoso, já participamos há alguns anos, que é o Debates Culturais de Administração do CRA. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Daremos início agora ao debate da gestão das organizações através das artes, com o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, e a participação de alguns atores que estão ali se desarrumando e já voltam aqui para o palco. Wagner. O presidente Paulo já me disse que vocês têm um problema de estacionamento aqui, então quem precisar sair, por favor, fique à vontade. Tá? Vocês vejam nessa... Tem que tirar isso aqui da frente. Vocês vejam que essa peça foi originalmente feita na virada do século XIV para XV. Portanto, é muito interessante, 15 para 16, desculpe, 15 para 16, onde Shakespeare trata com o Mercador de Veneza, dentre inúmeras outras peças, mas essa especialmente, da natureza do homem na realidade de seu cotidiano. É preciso que a gente contextualize esse momento em que se vivia o mundo, aquela época, há tantos séculos atrás. Formação do capitalismo primitivo, que já se começava a fazer, né? Que só veio realmente se fortalecer na primeira Revolução Industrial. Um momento, e, portanto, com a sociedade de mercado, que se fala tanto hoje. Era um momento também do totalitarismo religioso, com as reformas protestantes, as guerras entre religiões, os desentendimentos em função das questões religiosas, raças, e vemos isso em todo momento na peça. A globalização, o sentido de globalização, quando efetivamente já se ia em Veneza, um grande polo comercial, industrial e de relacionamento de importação de produtos. Aquela época também, principalmente da Ásia, em especial da China. A mundialização da economia e o sistema de produção que se veio a constituir adiante, como disse, na Revolução Industrial.
O homem em suas circunstâncias, nos dizia Ortega y Gasset. Não apenas, e nesse sentido, o racionalismo de Descartes, né, da evidência da racionalidade apenas, mas também, com as suas circunstâncias, também não o irracionalismo apenas emocional, que nos tratava existencialmente a questão do existencialismo de Sartre, a ideologia dominante na construção do momento histórico. O homem em suas circunstâncias, como ele trata aquelas circunstâncias em determinado momento em que ele vive. A natureza humana, nos mostra, é permanente e universal. Nesse sentido, as sociedades mudam, mas fica muito, e é isso que ele trata da natureza humana. A força do preconceito, né? E a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. A intolerância, a discriminação do mundo no trabalho e no universo da sociedade. A pior coisa, como disse, é fazer o que o preconceito diz que ela é, como acabei de dizer. A dignidade humana é uma questão de permissão social. A intolerância que temos hoje, no mundo das organizações também, é produto disso. A trama gira claramente em torno de questões de justiça, de misericórdia, de preconceito, mas também de amor. Os paradoxos humanos é que trata Shakespeare nessa peça. Tão genial. Essa peça, originalmente, tem mais de 6 horas. Foi reduzida aqui agora para 1 hora e 5 minutos. Shylock, agiota judeu, vítima do preconceito, ao mesmo tempo vítima do preconceito, e que se mostrava, em função disso, também vingativo. Que são os homens com as suas diferenças, com as suas incongruências e com os seus paradoxos. O homem é fundamentalmente paradoxal em muitos momentos. As organizações, isso acontece todos os dias hoje. O gesto de Antônio em ajudar Bassanio e o amor de Bassanio por Pórcia mostram relações baseadas na lealdade, no sacrifício e na amizade. Antônio, o mercador, move a trama com generosidade e, ao mesmo tempo, com melancolia, com tristeza. Né? Diversidade e preconceito, nos diz Shylock. Se em tudo somos iguais a você, temos os direitos iguais em tudo também. Vejam, nós estamos falando isso há alguns séculos atrás. Isso subsiste todos os dias na sociedade mundial exatamente igual. Se nos picam, não sangramos. Se nos fazem cócegas, não rimos. Se nos envenenam, não morremos. Shylock desafia o tempo todo o preconceito. Vítima e algoz, numa posição antagonista entre aquilo em que ele era, ao mesmo tempo e simultaneamente. E aí, as circunstâncias paradoxais em que ele vivia. Ele revela a sua humanidade, acima de tudo. E trata Shakespeare, na peça, nos diferentes personagens, a humanidade e nas suas diferentes facetas e diversidades no cotidiano da vida. A ambiguidade de Shylock gera discussões sobre empatia e justiça, sobre o bem e o mal. As controvérsias, antípodas. Para uns, a peça, estamos falando agora, desses séculos em diante, da grande discussão desta peça, dos intelectuais, dos filósofos, dos doutrinadores, sempre uma é a crítica aos preconceitos antissemitas de Shakespeare, e outras era como perpetuadora dos estereótipos e preconceitos a favor do judeu. A favor dos judeus ou antissemita? E não se consegue definir claramente nessa peça o que Shakespeare trazia, mas ele denunciava ambas as posições. E aí a discussão, depois de tantos séculos, e até hoje não se chegou a um consenso. Sabedoria popular.
A gente, olha só que coisa inacreditável, diz a peça claramente, a gente que é tida como sábio apenas por não dizer nada. Às vezes são promovidas, às vezes têm grandes posições no mundo da política, no universo da sociedade e no mundo das organizações também. As promoções aos pseudos-líderes que são ausentes de corpo presente. O camaleão organizacional. Eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Naquela reunião, muitos participam daquela reunião, tem um que fica calado e presta atenção em que todo mundo fala. E os outros, um expõe, o outro se expõe, ele fica calado. Muitas vezes é promovido por isso. É o escolhido. Boca fechada não entra mosca. A gente conhece essas frases hoje. Né? Deixa que o tempo resolve. Né? O tempo é o senhor da razão. Não é isso? Ser visto e não ser lembrado. Dá uma água ali. Tanto se adoece, diz Shylock, tanto se adoece por comer demais, como de enfiar a míngua. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá. Aí já é outra postura dos estilos de gerência nas organizações, nos processos políticos também. Um é, eu nunca me arrependi daquilo que não disse, e por isso é promovido, e o outro diz assim, é preciso dividir as diferenças. Né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, agradar a gregos e troianos. No processo de decisão, no cotidiano das organizações também. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A sabedoria está no meio. As organizações são assim também. Vamos evitar os extremos, devagar com andor, que o santo é de barro. Devagar se vai ao longe. O mundo não se fez em um dia. Soluções viáveis, e a gente precisa considerar isso, mas nem sempre as melhores. As pesquisas mostram que mais de 85% dos gestores nas organizações mundiais hoje estão exatamente nesse estilo gerencial. Acomodação, conciliação é o meio termo, o meio do caminho, administração do conflito, sempre contemporizando e buscando o bom senso, quando sabemos que o bom senso para um pode ser completamente diferente do outro, e que cada um de nós tem e se acha ser detentor do bom senso. A ditadura da maioria, como se a maioria sempre tivesse razão. Portanto, esquecendo que, muitas vezes, a gente, ao invés de decisão por consenso, na ditadura da maioria, a gente acaba no consenso do erro. O consenso do erro é muito fundamental e grave no universo e no cotidiano das organizações. Se fosse tão fácil falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Melhores ainda seriam as sentenças se fossem postas em práticas. O momento que a gente vive nesse país hoje, já há algum tempo, mostra a perene atualidade desse tipo de conceito que está dentro da própria peça, né? A inconsciência da defasagem entre uma coisa que a gente diz, entre aquilo que a gente faz, entre a intenção e a ação, entre a teoria e a prática, entre a palavra e o gesto, entre o dizer e o fazer, entre os valores proclamados, como gostava de dizer Anísio Teixeira, e os valores reais, entre aquilo que a gente diz ou pensa que é e aquilo que é efetivamente como tal nos comportamos. E temos que tomar cuidado nas organizações com isso. Há sempre dadores de ideias, pessoas que são capazes de nos dizer tudo o que devamos fazer, desde que eles não tenham que fazer nada. Mas estão sempre sugerindo soluções maravilhosas. Vivemos intensamente esse momento no nosso país. Aí os factoides, né? Apenas para inglês ver
que é uma frase bem brasileira, né? Vamos pintar para os ingleses verem e vamos enganá-los, né? Portanto, há vendedores de ilusão. Está sempre dizendo que vai ser tudo uma maravilha, também como tem os fazedores de medo. Tudo vai dar sempre errado, não faça nunca, e você acaba acabando com a ousadia. Não se busca a excelência, não se busca o consenso, não se dá oportunidade à minoria. Dizia Nelson Rodrigues muito bem que a unanimidade é burra. Quando todo mundo concorda com alguma coisa, aliás, um grande autor de administração, que sempre decorre, como vocês, empresários, da prática, como Alfred Sloan, que foi presidente da General Motors, né? Foi sempre consultado por Peter Drucker, mas todos os livros do Peter Drucker, ele cita Alfred Sloan, o que mostra que o Drucker aprendeu muito com aquele empresário que construiu o império. Ele dizia assim, certamente, né, não, se busca a ideia de que é preciso ouvir a minoria. E um dia o Drucker falou com ele assim, mas como? Você fica sempre... Toda vez que eu estou aqui na consultoria com você, você nunca é interrompido. Ele disse assim, é claro, eu não sou interrompido, eu tenho tempo de 90 minutos, porque eu sei o tempo que eu presto atenção e que eu fico focado. Mas tem duas exceções. Se o presidente dos Estados Unidos me ligar, eu atendo, que eu não... É o presidente dos Estados Unidos. E se a minha mulher também ligar, eu também atendo, que eu não sou doido. Mas, como a minha mulher não me liga nunca, porque ela sabe que eu não gosto de ser interrompido, e o presidente dos Estados Unidos, muito menos, eu não sou nunca interrompido. Né? As ideias do consenso do erro também assim. Quando todos pensam igual, é preciso adiar essa decisão. Na busca do consenso, cuidado com a unanimidade, cuidado com a ditadura da maioria. Já nos dizia Sloan, não, Drucker, não. Shakespeare nos diz isso no Mercador de Veneza. Sou grato à minha sorte, mas não confio nunca meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. Né? Que foi o que Shylock disse claramente, que não foi o que Antônio fez, um grande empresário, que achava que era um grande empreendedor e que arriscava tudo. Né? Ele não é, o empresário não é que vocês, muito melhor do que eu, sabem, por serem no cotidiano empresários e estar conquistando o seu dia a dia todos os dias com a dificuldade, né? Como é que não se pode, como é que se tem que ter proteções para que não se caia nesse tipo da ousadia de qualquer risco. E a multa que o agiota tem direito é um pedaço de carne do Antônio. Quer dizer, há multas e há riscos que são, acima de tudo, que podem ser perigosos. Será que o empreendedor deva fazer isso? A gestão do empreendedorismo não é um jogo, portanto, de roleta russa, do jogador compulsivo, que não corre todos os riscos, especialmente e logicamente quando a gente está na economia real, fazendo realmente produtos e serviços concretos. Não se corre todos os riscos. Bassânio paga alguns pedágios, emocional, a solidão, o perfil do empreendedor, aí precisa ver verificado. Porque será que você deve mesmo ser empreendedor? Infelizmente, a economia mundial hoje vive umas circunstâncias muito difíceis, porque a gente tem, como dizia o padre Antônio Vieira, 3 cegueiras humanas, que são tratadas muito bem por Shakespeare também. A arrogância, quando a gente tem muita arrogância, a gente não avalia os riscos, é sempre ousado, e um dia acontece o que foi com o Antônio, o Mercador de Veneza. A distração, a gente não está visto, né? O pior cego é aquele que não quer ver ou que está distraído para ver. E a paixão, que cega as pessoas pelo fanatismo, pela tribo que acredita em verdades absolutas e definitivas, entendendo que as coisas são relativas sempre. Enquanto uma porta se fecha, está ruim a coisa ali, né? Enquanto uma porta se fecha para um, já tem 8 batendo a sua porta. Uma nova oportunidade se abre, nos diz Shakespeare na peça. Ver o que é visível, mas não é visto. Quantas vezes
perdemos oportunidade, aquilo é bem visível, mas a gente não está vendo. A cegueira da arrogância, a cegueira da distração, a cegueira da paixão, o foco nas oportunidades, não nos velhos problemas que não produzem resultados. É na oportunidade que o gestor que inova, o empreendedor, se foca, e não apenas em resolver problemas. Porque senão ele acaba sendo, ao invés de tratar das coisas importantes, ele acaba sofrendo também a outra tirania, que é a tirania da urgência. Toda situação de liderança, portanto, é transitória e perecível. A organização que está em cima, amanhã pode não estar. O gerente, que é um grande sucesso, as circunstâncias mudam, ele deixa de ser aquele grande sucesso. Se aqueles que se queres emprestar o dinheiro, diz Shylock, não faças isso como se fosse para amigos. É melhor emprestar como se fosse para um inimigo, pois, no caso dele vir a faltar como pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo o que ele deve. E aí, as organizações que falam tanto em responsabilidade social, em ética empresarial, em organizações morais. Né? As organizações são morais? Ou as pessoas que integram as organizações que são morais? A moral habita um reino. As organizações habitam outro reino, o reino econômico. Eu sempre pergunto nessa questão, qual é o preço moral de um barril de petróleo? A partir daquele valor, ele não devia subir mais. Qual é o preço moral de um barril, de uma taça, de um quilo de café, ou uma tonelada de cacau? Né? Não tem preço moral, tem o preço econômico. Né? Não vamos dizer que é preciso revogar a velha lei da oferta e da procura. Portanto, as organizações habitam o reino econômico. É claro que os seus gestores, tendo ética, tendo princípios, darão a essa organização um sentido de muito maior comprometimento, focado nos resultados, obviamente, mas também na humanização das organizações. Esse agiota ainda acaba se convertendo, já se mostra até bondoso. Não confie nessas frases doces ditas por um biltre, diz o Bassânio. Se o capitalismo tivesse espírito público, seria sensacional, seria o melhor regime do mundo. Tem problemas também. A gente precisa administrar esse capitalismo no sentido do bem comum, porque ele revolucionou muito a humanidade, está em crise hoje. Banco que ri, repactuar a dívida, cláusulas escorchantes, vendas casadas, apesar de plantar uma árvore. Os juros, num país que tem 15% de taxa de Selic, com mais de 10% de juros reais, é realmente uma circunstância muito difícil. E aí a gente começa a ver circunstâncias que estão mudando muito. Né? O direito divino da terra, se a gente pensar bem, no direito divino da terra, eu queria trazer essa reflexão a todos aqui. No direito divino da terra, tinha o servo da gleba, que tinha acesso à terra, quando se desenvolveu muita tecnologia, nem sempre a tecnologia traz desenvolvimento, muitas vezes traz desigualdade. O servo da gleba tinha direito ao acesso na terra e tinha que pagar para os vassalos e para os aristocratas rurais. Isso foi a base do feudalismo até chegar no capitalismo em que vivemos. Hoje, nós estamos vivendo uma circunstâncias muito análoga, não estou dizendo que são iguais, mas que têm as mesmas circunstâncias. Nós somos usuários apenas das plataformas digitais. Nós temos o acesso e pagamos por isso. E se nos tirarem o acesso, a gente hoje quebra. Portanto, as circunstâncias do feudalismo que tinha os usuários ou os servos da gleba como, tá certo? Dependentes fundamentalmente dos usuários, mas aquele senhor feudal não tinha lucro, ele tinha renda. Hoje é exatamente assim com as plataformas digitais. Eles não têm lucro,
Eles têm renda, que é produzido pelo trabalho de todos nós. Mas tem um que subsiste no meio, que são os servos da gleba, que estão na economia real, como os senhores, que vendem serviços, que produzem coisas, que fazem coisas, mas onde se ganha dinheiro nas plataformas digitais. Se perguntou muito por que o Musk resolveu comprar o Twitter. Por que foi? Porque ele queria deixar de ser apenas alguém que tratava da economia real, como ele disse, o homem mais rico do mundo, mas que também fosse dono dos dados, através do Twitter. E aí, vejam que circunstâncias, porque os servos da gleba hoje são os usuários digitais. Os vassalos de hoje, do feudalismo digital que vivemos hoje, são exatamente aqueles que produzem riqueza, porque uma bolha de dinheiro não produz coisa nenhuma a não ser mais dinheiro. O que produz dinheiro é a produtividade, os resultados, as vendas, os serviços que vocês realizam. E os aristocratas rurais hoje, os aristocratas financeiros, 20, 30 fundos mundiais, assim como essas plataformas que são maiores sozinha do que de um, de dois e dos grandes países. Nós estamos vivendo uma crise muito séria nesse processo em que você domina o mercado e permite acesso, ao mesmo tempo em que você, efetivamente, reedita as circunstâncias, o sistema financeiro e o sistema das plataformas digitais. Com influência na política, no cotidiano, nas decisões, o que vai redundar isso? Porque essa economia financeira, como está aqui do lado, é muito bem tratada por Shakespeare também naquela época. Ainda no começo do capitalismo, bem primitivo, ainda bem originário. A meritocracia, a aparência, o chumbo, tudo no mundo é aparência, a essência de tudo é oculta. A gente tem que descobrir a essencialidade dessas questões. Se os ofícios e os altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta, as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar. A aristocracia, a democracia, o sistema meritocrático, as castas e privilégios, os puxadinhos, as desigualdades, o Brasil que cresceu tanto ao longo do século XX, mas que tem hoje 7ª, 8ª economia do mundo, a nossa economia é do tamanho da economia russa, mas somos o 7º país mais desigual do mundo. Isso é uma coisa que envergonha todos nós brasileiros. Vamos resolver isso, porque isso hoje impede o nosso crescimento também. As castas de privilégio. Não só na administração pública, mas a gente tem circunstâncias muito sérias em relação a esse processo dos puxadinhos. A aparência externa, muitas vezes, não tem nenhum valor. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estragos morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita que disfarça as evidências do mal. Este é o nosso cotidiano. Aparência e essência, sabe com quem está falando, nos ensina, né? Um grande intelectual aqui de Niterói, Roberto da Mata. Carnaval, Malandros e Herais, Carnavais, Malandros e Herais, e além de ser outros grandes livros de Roberto da Mata. Ele sempre me humilhou, riu dos meus prejuízos, zombou dos meus lucros, escarneceu do meu povo, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Por eu ser judeu? O judeu não tem olhos, o judeu não tem mãos, não tem órgãos e sentidos, inclinações, paixões, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio no mesmo inverno. E se todos somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. Já se falava, numa época em que se tinha tanta diferença, nessas circunstâncias. Naquela época tinha diferença, hoje temos diferença. Conviver com a diversidade, a empatia, no sentido com o próximo, e a polarização equivocada que impede tudo isso. E aí um ponto muito importante, estávamos falando, virada do século XV para
do século XV para o século XVI. Final de 1400, comecinho dos anos de 1500. E ele afirma ali, a misericórdia não é forçada, ela é amante voluntária, não do lobo de presa, mas da doçura celestial. Ele chama a atenção de Pórcia, que na primeira frase dela, ela diz assim: eu prefiro morrer virgem a casar com quem o meu pai queira que eu case. Vejam, como se fosse possível, na discriminação da mulher naquela época, se a mulher tivesse essa ideia, ele já denunciava a exploração da mulher naquela época, que subsiste até hoje, no mundo do trabalho, nas organizações, na sociedade em geral. Pórcia é exemplo precoce, portanto, da mulher que desafia as normas sociais, quando se veste de homem e tem um papel central na soltura do Antônio. A justiça literal é justa sem misericórdia? Dura lex sed lex ou compaixão? A justiça literal é justa sem misericórdia? Não. Shylock, existe justiça estrita, 1 libra de carne. Mas é assim? E, para terminar, a gente não pode deixar de se lembrar isso, num grupo de dirigentes importantes de diferentes organizações aqui, que ainda hoje, eu não falaria só no Brasil, a organização é o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o portador de necessidades especiais, é a organização que discrimina o idoso, é a organização que dá concretude ao preconceito. Portanto, quando a gente faz uma regra, a gente faz outra, a gente tem que entender se a gente está consolidando ou consagrando essa prática que ainda existe, ou a gente está achando que, porque dispomos de uma excelente tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia avança a velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações ainda avança na velocidade do carro de boi. E as práticas que praticamos nas organizações são assim. Os jovens estão vivendo essa dificuldade. A famosa geração Z, hoje, em termos de se colocar nas organizações, estão exigindo como se fosse tudo muito fácil, e se fosse tecnologia que fosse resolver tudo, que não é. Nada mais perigoso do que um técnico puro, porque um técnico puro é um alienado com poder. Um técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque ele usa a sua técnica para praticar a tecnocracia. E as organizações não são apenas técnicas, elas são fundamentalmente cultura, pessoas, organizações, elas não são lógicas como computadores, como se pensa muito. As organizações são psicológicas. A gente precisa dos computadores, precisa das técnicas, mas precisa, fundamentalmente, de entender a cultura que está no carro de boi. É nessa questão que a gente sempre traz esses pontos, mostrando para os nossos participantes, não para vocês, que são um grupo extremamente experiente, mas os estudantes, os profissionais de administração, em diferentes peças como essa, trazer a ideia de que as organizações se realizam, que a gestão das organizações, através da arte, melhora a compreensão dos participantes, dos nossos profissionais, no entendimento do que é a realidade organizacional. E precisamos também ter sempre a visão que é sempre nos trazida aqui pelo pessoal técnico da literatura, do teatro. Portanto, ao encerrar as minhas palavras, depois, se for o caso, me colocar para qualquer questões, se for o caso, eu passo, então, para o Raimundo. E muito obrigado a vocês pela atenção. Raimundo e o Sérgio Lomba, que está aqui. Eu tenho um pouquíssimo a acrescentar. É brilhante e muito profunda toda essa exposição do Wagner. E apenas queria acrescentar que a peça, desde o começo até o final, o Antônio, o foco é o Antônio, a administração do Antônio. Então, desde o começo, tem, assim, além das que ele citou e várias outras, sempre focando as pessoas, dizendo que ele ter um cuidado com seus navios, ter um cuidado com seus bens, e ele acha que
acha que não vai acontecer nada, não administra os seus bens da maneira como seria. E acontece tudo o que aconteceu. Se não fosse a Pórcia, seria não uma comédia, como Shakespeare colocou, mas sim uma tragédia. Então, só quero dizer isso, não sei se o Sérgio tem mais alguma coisa a acrescentar. Só para acrescentar, eu estava escondidinho ali, mas estava ouvindo tudo. É uma brilhante explanação que o presidente do CRA faz, e mostrando como o Shakespeare é de uma atualidade impressionante em várias vertentes. É incrível, por isso que ele atravessa os séculos e vai ser montado nos outros séculos, que nós não estaremos mais aqui, ele terá alguma coisa a dizer. E uma das coisas importantes que o Wagner colocou também, a situação da mulher, o Shakespeare coloca de uma forma incrível, pensando que foi feito naquele 1600 e pouco. Né? Ele coloca essa mulher tomando decisões, né, não se submetendo ao cunho paterno, e também a quem ela que financia também. Ela que é dona do poder do dinheiro também. Entendeu? E ela que se transforma para salvar o seu amor. Mas, de qualquer forma, mostra o quanto o Shakespeare também pensava nesse lado do feminismo, digamos assim. E outra coisa importante que você colocou também, é uma peça muito polêmica. Né? Tem gente que acha que é antissemita e tem gente que não acha. Mas, se a gente atentar para algumas coisas que o Shakespeare coloca ali, por exemplo, naquele solo que ele diz: por eu ser judeu, vocês escarneceram do meu povo, me humilharam por eu ser judeu, mas se vocês nos espetam espada, nós não sangramos, se vocês nos derem veneno, não morremos. Então, o Shakespeare coloca, nesse momento, o não antissemitismo. Entendeu? Ele mostra a situação humana de uma pessoa. A gente pode discutir a vingança, o poder da vingança, o sentido da vingança, mas aquele homem foi espicaçado durante a vida inteira, e quando precisaram dele, ele já virou uma outra pessoa, já para todo mundo, já foi pedir para ele. Então, é muito importante atentar para isso. O Shakespeare, eu soube, depois, lendo, que o Shakespeare também emprestava dinheiro. Entendeu? E não era de graça. Então, quando a gente vai levantando esse véu da história, a gente pode entender que talvez quem acha que é uma peça antissemita pode repensar um pouco, porque tem os dois lados para você escolher. Cada um escolhe como quiser. O importante é que a alma humana, essa seja preservada. É isso aí. É que ele emprestava provavelmente dinheiro, talvez, para aplicar no teatro, quem sabe, né? Que ele fez um grande teatro lá, até hoje esse teatro ainda existe, né? Quem vai à Inglaterra. E é isso. Muito obrigado, Wagner, por essa brilhante exposição. E também queria parabenizar a ACEP pelo seu aniversário, 91 anos. Um grande prazer a gente estar aqui numa data comemorativa dessa, e agradecer sempre ao CRA pela sua permanência, pela sua presença sempre firme, através do Wagner, da Marta e de vários colegas que estão sempre presentes na nossa equipe. Muito obrigado.